que tá acontecendo aí, cara? Deu uma câmera no posterior. Caraca. Soltando já. Vi lá de dentro ele fazendo cara feio, eu falei, mano. Cagou na calça ou... O cara não aguentou sair do carro, mano. Que isso? Como é que tá? Tudo na paz aí? E a coluna? Ah, daquele jeito, né? Aqui já pra ter vindo mais umas 2 semanas antes já, né? Então dá uma Ele vai olhada. rolando, coitado. Vamos lá. Nunca viemos nos prazos corretos. Faz muita diferença. Será que vai aguentar ele, doutor? Vamos ter que testar agora aqui, né? Vai Esse que ficar esse que é o problema. meio wheel em cada balança, daí vai dar. Vamos ver, vamos dar uma olhada. Coloca um pé em tênis, cada né? balança, pode subir de tênis, a ideia não é ver o peso, tá? Isso, tenta só afastar um pouco o pé, só pra gente conseguir enxergar o visor e você olha pra frente agora. Ó, você está jogando uma média de 31 kg por 33,5. Então o que isso mostra? Até 1,5 kg, mais ou menos, o corpo compensa bem, o quadril compensa bem. Só que essa discrepância que dá, ela não é oscilatória, é porque provavelmente tem alguma coisa errada ou no quadril ou na lombar. O peso maior tá no lado esquerdo Exato. e eu sinto o direito. Aí existem 2 motivos. Ou é uma Tudo postura, descompensado. ou é uma postura antálgica, ou é um problema do quadril. É mais provável que seja problema do quadril. O que é postura antálgica? Você adota, por exemplo, você joga o peso para cá, porque você está com dor aqui, então você adota essa posição para livrar da dor. Entendeu? Mas aí a gente vai avaliar aqui agora para ver. Ah, mas quando a gente faz, fica... Uns 20 dias fica zerado, assim. Aí depois... Começa a lembrar do Rafa todo dia. Tem que marcar... Essa camiseta aí, mano, de Love Story? O quê? Nada, não. Love Story? O que é isso? Ele não sabe o que é Love Story, doutor. Graças a Deus, ele não Um negócio que tinha aí em São Paulo, aí, uma Você época sabe? aí. É uma Porque todo igreja. mundo sabe. É uma igreja. Uma igreja que tinha em São Paulo aí. Tipo aquele... É da que O2. eles falam lá no Monstercast, fragaço, né? Não, falam que... Uma coisa do fragaço falam lá, que é não? tipo uma malada que uns travestis. Ah. Não sei se é Não, só E isso. como é que você sabe o logo, cara? Toguro, eu adorava, eu usava os bonecos lá. Não sei se é só isso, né? Reza a lenda que não existe mais essa daí. Não, fala a verdade. Deita aí, deita aí. Bom, aqui, qual que é a ideia agora, né? A gente vai fazer uma palpação em toda a parte articular da coluna e o quadril do William, justamente para a gente ver restrições de movimento, subluxações vertebrais, que são coisas que podem estar gerando não somente uma interferência na biomecânica da coluna dele, mas também nos nervos. Então muita gente tem formigamento em perna, em braço, dor de cabeça, insônia, que são intercorrências geradas do quê? Dessas disfunções que afetam o nervo. Então é isso que a gente vai buscar agora para poder cirurgia. Isso é um cara branco, velho. Uhum. Insônia não tem não por enquanto, viu? Tá dormindo bem. Adoro um cochilo. Branco, né? William, faz o seguinte, você vai levantar essa perna sem dobrar o joelho, esticada, tá ótimo, pode abaixar, levanta a outra, excelente. Um pouco mais fácil essa daqui, percebeu alguma diferença? A outra eu tô com um pouco de câimbra, né? Essa aqui, né? É. Parece que até o posterior tá um pouco mais baixo, né? Ali, olhando aqui assim. Qual tá muito baixo? Esse aqui, da câimbra, eu acho. É que eu vou anotar. Ele quer com uma caneta, cara. Você nunca usou isso antes, Tá Rafa? mãozinha pra cima aí. Deixa eu ver o tamanho da caneta. Cara, uma caneta grande pra Porra! Isso é um canetão, cara. Não é uma caneta. Essa não é gelo, cara. Vira de lado aqui, por favor. Agora vamos começar a ajustar a máquina aqui, né? Vamos lá. Deixa eu posicionar.
Vai dar uns estralos? Vai. Então peraí, deixa eu aumentar o Eu já estralou. Respira fundo. Solta o ar. Só soltar assim. Outro lado. Ainda bem que o doutor é fortão, né? Ele é forte, porque não é qualquer um não, hein? Ah, agora que eu tô mais leve, tá suave. Tá mais leve, cara? Tava até roxas um tempo atrás aí. Uma vez que a mão não alcançou ali atrás, né? Na hora de fazer. Nem ligou o ar hoje, nada, tá suave. Obrigado. Ah, doutor, tirar 1 litro de água do oceano não dá muita diferença. Vamos lá, respira fundo. Solta o ar. Relaxa um pouquinho. Valeu. Barriga pra cima. Vamos lá. Maca guerreira pra caramba. Essa é. Excelente. Cara, esse é sinistro, velho. Puxar um pouco mais pro lado aqui. Ó. Respira. Solta o ar. Caralho. Tudo certo aí, irmão? Não, esse dói na hora, mas é. Porra, é bom pra caralho. Mais O um? que acontece? Não, aí tá bom. É que tem muita musculatura envolvida, né? Então assim, preciso romper toda a aderência desse músculo para chegar ali na vértebra. É um preço que tem que pagar, né? Não tem jeito. Ah, cara, se até o filho do Pacho faz, você tem que fazer também. Respira fundo. Solta. Eu vou tentar fazer ali embaixo, naquela parte transicional, tórax lombar. Se não der certo, a gente vai fazer com outra técnica, que nem a gente fez daquela outra vez que você começou sentado, lembra? Uhum. Vamos tentar desse jeito, vamos Tá. ver. Tem uma vértebra transicional ali que levanta a cabeça na minha direção. Tipo assim, é difícil chegar nela, doutor? Espera só um minutinho. Foi. É difícil o acesso, né? O que acontece? Não é uma coluna difícil de se manipular, é que a proporção em tamanho dele, por ele ser um cara muito grande, aí dificulta um pouco o trabalho. Mas a coluna do William, ela tem uma flexibilidade boa, né? É que a densidade muscular e a proporção dele em tamanho dificulta um pouco as manobras, mas a gente adapta, tem que fazer. Não, você vai ver, cara, a hora é. Parece que ele tá fazendo um brinquedo aí, não facinho. É interessante isso porque tem muitas pessoas que falam, nossa, para você ajustar a coluna de um bodybuilding, você tem que ser muito forte também, tem que exercer muita força. Na verdade não, porque normalmente também são pessoas jovens, né, que tem aí, até de repente aí, ninguém está passando dos 50 anos, então normalmente é mais fácil manipular porque é a coluna de um atleta, né? Mas a proporção disso em relação ao que a gente tem de recurso aqui de maca e o próprio físico do quiropraxista, porque a gente precisa utilizar a física do nosso corpo para distribuir, né, pressão no ponto que a gente quer corrigir, então isso dificulta um pouquinho às vezes a situação. Né? Você estrala bem. Relaxou aqui um pouquinho. Aí. Esse lado de cá, William. Solta mais. Boa. Isso aí. Deixa eu checar algumas coisas aqui. Dá os braços pra mim. Vamos mexer um pouquinho nos subsolos, tá? Um pouquinho. Já foi. O doutor já fez um puta cardio quando você vem pra cá. Aham. Mas você também baixou um pouco o peso, né?
Pra mim fica mais fácil, né? Ficou meio chateado. Eu achei. O Rafa? No meu caso aqui a gente luta pra ganhar peso, né, irmão? A gente baixou a dieta, pô. Mas o William também fica triste, mesmo secando, o físico melhorando, ele fica triste do peso baixar um pouquinho. William, de barriga pra baixo de novo, mano. A mobilidade tá boa. Pô, Um ninja da pesada. praticamente. O que acontece? Mesmo após os ajustes, a coluna agora está ajustada, mas a gente vê que tem uma região do ilho do quadril ali que ainda não está muito bem ajustada. Então a gente vai fazer uma técnica de blocos, que é SOT, e a gente vai corrigir essa disfunção pélvica aí dele agora, tá? O bagulho é doido. O pessoal na série ficava fazendo mó bullying com o Mano Harper. E imediatamente as pernas igualam, né? Então a gente vê que agora está tudo no lugar, né? A gente mantém isso daqui por pelo menos 2 minutos. Tá gostosinho. Show! Feito. Pronto para destruir de novo a coluna. Certo, cara. Manda bala. E tipo, se eu subir ali, dá diferença agora já? Ou não é tão aguda a resposta? Você pode- Vai alinhando É. aos poucos. Pode ter uma diferença sim, com certeza, porque a gente acabou de fazer o ajuste, mas aí que tá, por isso que a gente fala do lance da constância, né? Porque a biomecânica tende a voltar a manter o padrão errado, né? A frequência dos ajustes mantém aquilo ali de uma forma um pouco mais concreta. Mas vamos pesar, vamos lá. Não, você vê que ele analisa ali e instala os pontinhos certinho, né? E a gente quando tá com as costas assim, eu vou lá e em qualquer lugar assim, fica louco, assim, tá? Sobe aí, vamos lá, vamos ver. Não, é que eu fiquei curioso mesmo, mas imaginei que não era agudo assim a resposta. Porque daí Os vai... pacientes que é mais rápido, entendeu? Mas eu acredito que isso vai depender um pouco, varia um pouco de pessoa para pessoa. É um indicador que funciona para a gente identificar que tem alguma coisa ali na região do quadril. E aí depois a gente cai pro check-up aqui. Vamos? Vamos fazer de você primeiro, Laura, depois a gente passa para lá. Tá. Um pouquinho aqui pra esse lado. Eu senti ontem sentada uma fisgadinha de nada, né? Mas a tua lombar, qual que é o lado dela que mais eu ouvi? É esse aqui, eu acho. Esse? Ah, Não, acho que é esse. não é esse. É, a Laura a gente suspeita que tem um pouquinho É esse lado dela. de escoliose, né? Se eu colocar aqui a mão nela aqui, proporcionalmente, assim, ó, Ah, tá. você vê que esse lado aqui é um pouquinho mais desenvolvido. Ela deve ter uma leve escoliose aí, né, Laura? Precisa vir a cada 15 dias, né? Não dá. Quando passa Mas eu muito, fico começa a ficar cobrando. fora. Eu cobro pra mandar mensagem pra você. Depende da técnica que se utiliza. No caso aqui, essa adversificada, eu gosto de checar pelos pés, porque primeiro a gente vai corrigir no quadril lombar, né? E depois a gente segue até lá em cima. Se eu fosse colocar 2 áreas importantes da coluna que a gente tem que ter prioridade, é o quadril, a pelve, né? E a região cervical, porque ali passam todos os nervos que mantêm a gente vivo. Então, é uma região que a gente precisa sempre mexer. E é sinérgico, sempre quando você tem um problema aqui embaixo, dá lá em cima também, né? Já tinha estralado na hora? Parece que quebrou já. Vai, em cima. Coluna da Laura, por exemplo, bem mais fácil de ajustar, né? Por que será?
ser doidinho, velho. Não, dá uma dor fodida, só que alivia absurdo. A primeira, eu nunca já tinha feito outras sessões, mas nunca ninguém tinha estralado esse ponto. Acho que justamente porque o acesso é difícil, né? A primeira vez que eu fiz com ele aqui, falei, caralho, deu alguma coisa de errado aqui, não conseguia respirar. Ele, não, calma. Aí foi voltando. O imediato ali, né, na hora que faz o movimento. Aqui essa região torácica, por ela estar articulada com as costelas, é uma região um pouco mais presa, mais fixa, né? Então quando a gente faz esse movimento, às vezes dá aquela sensação, mas quando você levanta da maca... Não, já não. Aí... Passou a dor, já fica diferente, já, assim. É sinistro. Acho que nem dói, é mais um susto mesmo que a gente toma, inesperado, talvez. Respira fundo. Solta. Que fácil. Relaxar. Também, comparado ao seu tamanho, a Laura é uma bonequinha de pano. O do pescoço eu queria fazer na Laura, ela não aceita, cara. Em casa lá, eu tô com dor, fala o que eu estralo. Olha lá. Aí. Esse lado de cá. Ótimo. Então, depende um pouquinho de como está a situação ali de cada pessoa. Caiu o rabinho. Ridículo esse Você chaveiro. escolheu? Que mentira, velho. Parabéns, cara. Você tem uma Renegade típica de dono de Renegade. Fofinho, vai. Fala sério. Só perdeu o rabinho, cara, mas... Como diria a Laura, Não gostei. é fofinho, mamãe. Todos os nervos que fazem o seu corpo te manter vivo, eles passam por dentro da coluna vertebral. Então o que acontece? A grande sacada da quiropraxia é isso daqui, ó. Se esses nervos sofrerem alguma obstrução por algum desalinhamento vertebral, que nós chamamos de subluxação, isso interfere nos nervos e, consequentemente, interrompe essa condução neurológica, fazendo as pessoas sentirem dor. Então, a quiropraxia tem o foco em corrigir exatamente essas disfunções. Muito Você mais fala que complexo. tem problema de ereção, às vezes é o órgão né, da coluna ali. Tá desalinhado. Eu tenho problema de quê, irmão? Qual que é a fita? Você contou Como é aquela que é o vez. bagulho, mano? Aquela vez que você contou lá que você tava meio bêbado. Eu nunca atendi um paciente com esses problemas não, cara, Ai. mas... Você tem a primeira vez, né, Gui? Eles nunca falariam, né? Eu acho. Tipo assim... É Ah, verdade. se eu tivesse um problema desse, eu falaria. Não tem Falaria. problema se for pra arrumar, né? Mas você foi cuzão. Você usou meu chaveiro. Ó, por sorte, existe uma condição, quando o indivíduo tem uma hérnia na L5 muito pesada, muito forte, pode dar dor no testículo. Aí os pacientes não contam, eles têm vergonha ou não sabem, né, que isso possa ter relação com algum problema na região lombar. E aí ele tem a dor na lombar, a dor irradia para a parte inguinal e vai até o testículo. Mas assim, tudo isso aqui pode mexer, né? Em todos os órgãos e tudo isso. E ninguém imagina, né? Uma dor de cabeça, qualquer outra A coisa. gente começou a fazer, pra mim era quiropraxia era algo muito empírico, né? Mas porque eu não tinha conhecimento. Então quando ele começou a explicar, eu falei, caralho, velho. Tem muita ciência, tem comprovação, então é muito mais abrangente do que a maioria das pessoas imaginam que seja, né? Já tem um estudo científico, se eu não me engano foi até 2018, num congresso de quiropraxia que teve aqui no Brasil, que comprovou a relação, por exemplo, do ajustamento cervical com pressão alta. Então, para realmente conseguir ajudar pacientes que têm hipertensão, então isso é muito legal também, muito importante. Nossa, música. No caso de vocês, que são pessoas que se cuidam, atletas, praticantes de atividade física, sempre tem um zelo maior com a alimentação, cuida melhor do físico, então é muito difícil vocês chegarem aqui às vezes com uma lesão muito forte ou com realmente um problema já mais pronunciado na coluna. Então assim, realmente para vocês é preventivo, é mais no âmbito da manutenção. Mas a grande margem dos pacientes que aparecem é porque tem N sintomas. Não, e na prática, eu percebo, por exemplo, no quadril ali, quando está desalinhado, um agachamento, exercício de pernas, começa a pinçar um lado. Eu já sei, ó, tem que ir lá no Rafa. Então, às vezes, você está com
com isso aí, não tem nem ideia o que é e que você está precisando de um quiropraxista bom na sua vida. É isso aí. Ó, isso daqui, William, é o que nós encontramos hoje na sua coluna. A coluna consiste em 24 vértebras empilhadas uma em seguida da outra. Tudo que nós listamos aqui em amarelo são vértebras desalinhadas. Ou como Você alinhou em mim isso aqui? Não sobrou quase nenhum, então. Então teve alguns pontos aqui, cervical, torácica, lombar. E aqui é legal você entender a relação de causa e efeito que isso possa ter com o seu corpo, com o sistema. Então, por exemplo, por que eu falei que a região cervical é mais importante? O nervo que sai de C1, por exemplo, correspondente ao fornecimento de sangue para a cabeça, para o ouvido e para a nossa famosa glândula pituitária, que é uma excretora de hormônios. O que acontece? Quando isso daqui desalinha e exerce uma pressão sobre o nervo, e gente, entenda que quando a gente fala pressão, não é uma secção regular, é simplesmente uma pressão. Então, por exemplo, aqui a gente vê uma vértebra alinhada e quando a gente coloca um desvio de 9 a 11 milímetros, você vê aqui que ela já pisca em vermelho, que ela está simbolizando que existe uma pressão sobre o nervo. E pode obstruir aí um percentual dessa informação. O que o corpo faz? Ele sempre tem que emitir um aviso. E qual a maneira que o corpo tem de nos avisar que existe algum problema? É sempre através de dor ou sintoma. E neste caso, dor de cabeça, nervosismo, insônia, resfriado, pressão alta, fadiga, enxaqueca, vertigem e tontura. Ou seja, quanto mais tempo o indivíduo fica com esse desalinhamento, exercendo pressão sobre o nervo, ao longo da vida dele, ele começa a desempenhar alguns sintomas que às vezes nem tem a ver com dor de coluna, entende? Pode ser, tô com torcicolo e tal, pode, claro, mas pode ter um outro sintoma também, sistêmico, entendeu? Caramba, que louco. Qual que é o nosso trabalho? Ó, aqui eu já achei um que, ó, vai melhorar, ó. Constipação e prisão de ventre, amor. Né? Aí, ó. Você achou que era da batata doce e era da coluna, agora vai ficar bom. Amigão, fedor de pum, velho, não tem nada a ver com isso aí, eu tenho certeza. Não vem com essa não, tá? A Laurinha tá reclamando já 2 vídeos Não, e essa da semana. batata doce. Essa semana foi batata inglesa e já melhorou as coisas. Tá vendo, cara? Melhorou. É isso aí, gente. E a gente não filmou, mas o Gui também fez uma sessão, galera. Fiz, cara, a melhor coisa da vida, velho. O do Gui provavelmente estava amarelo todos, né? Tinha Sobrou muita tipo coisa. 1 ou 2 aqui sem pintar só. Tinha muita coisa aí que a gente precisava cuidar. E a ideia agora é isso, né, William? Vamos fazer um acompanhamento, tentar se ver aí quinzenalmente pra gente conseguir manter uma estabilidade na coluna e aí acabou. Saudável. E geralmente, né, como a gente vem aqui com frequência, é sempre os mesmos pontos? Não. Não? Não. Na verdade, apesar de o corpo seguir um padrão, né, muitas das vezes, por exemplo, a pelve, ela sempre tende a desviar para o mesmo lado, esses ossos maiores, mas isso pode alterar. Por isso que é sempre importante quando você vir, eu checo sua coluna inteirinha de novo, para depois realizar os ajustes. Então é isso aí, pessoal. Encerramos a nossa sessão aqui. Sigam o Rafael. Cuidem da coluna de vocês, é muito importante, não negligenciem essa área aí. E a gente também vai vir com mais frequência aqui, de repente a gente grava mais sessões. Muito obrigado a todo mundo, se inscrevam, comente, fortaleçam. A gente faz tudo isso com muito amor e carinho para vocês. Beijos. Não, a Laura dá beijo. Por que eu? Beijos. E a Rafa também dá beijo.